Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui à disposição para a minha última live dessa sexta-feira. Sextou e eu vou sextar com minha 88ª live. E essa live é muito especial, né? A gente vai conversar, eu vou ter a oportunidade de conversar com um dos juristas brasileiros mais respeitados em todo o país, né? Ele é polêmico, ele é culto, ele tem uma experiência sensacional e ele tem uma produção semanal, uma produção realmente impressionante. Estou falando de Lênio Streck. Ele vai estar aqui, daqui a pouco, já disse para ele entrar no ar, que 21 horas ele entra em ponto, e aí eu vou já botar aqui o tema. Já fixar aqui embaixo e aguardar a entrada dele. Ele saberia como entrar. E enquanto isso, né, eu quero pedir a todos vocês que sigam aqui o meu Instagram, né, R Pamplona Filho, e também, né, meus dois canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona, né? E aí, estou esperando aqui, nessa minha maratona de lives, né, para ele entrar. Ele disse que ia entrar, ele perguntou como é que entrava, né? Será que ele já apareceu? Ainda não pediu aqui para entrar, mas deixa eu ver se aparece aqui, se tem Lênio Streck. Ainda não apareceu aqui no Instagram. Tá entrando gente. Ainda não apareceu aqui para mim o pedido. Então, daqui a pouco ele deve vir aqui. Olha só, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, do TST, também participando, né? Tô aqui dizendo aqui, o travar foi eu apertar para ver se ele tinha entrado. Ele ainda não entrou. Deixa eu ver aqui com vocês. Estamos competindo com o ministro Gilmar Ferreira Mendes agora. Em lives, né? Mas vamos lá. Vamos aqui. Já falei, vocês me esperam aqui, né? E eu vou dar uma ligada para ele, talvez, ou mandar uma mensagem, porque ainda não apareceu a entrada dele aqui. Um momentinho, não sumam, tá? Vai parecer que tá travado, né? Mas talvez esteja terminando lá. Vamos lá. Estão me vendo aí. Ó, botei lá para ele, disse que ele pode entrar. Eu disse, vamos lá. Isso, o ministro Douglas fez uma live sensacional com ele. Não se mexam aí, fiquem aí, me esperem, que eu já vou, de novo, se for o caso, mandar para ele entrar aqui. Dê a orientação lá, vamos ver se ele entra aqui. Isso, já baixamos a live do ministro Douglas Alencar Rodrigues, está lá no canal Pamplona também, e aí vão ter a oportunidade de vocês assistirem, foi sensacional, uma aula. Estou esperando ele aqui, ó. Será que ele está se atrapalhando? Acho que eu vou, me perdoe, não vou sair não, mas vou. Eu voltei, ele disse que está tentando, olha, apareceu aqui, apareceu. Aqui já aguardando. Ele disse que não está conseguindo entrar. Acho que apareceu uma mensagem que não estava conseguindo entrar. Acho que ele caiu. Tá engraçado isso. Vou tentar aqui. Vamos lá aqui. Professor, diga um oi de novo aqui, porque apareceu. Oi aqui. Vou estar transmitindo ao vivo aqui, aparecendo no meu, aguardando. Agora Muito deu. bem! Conseguimos! Depois de longo e tenebroso inverno, senhoras e senhores, eis aqui o professor Lênio Streck, e aí finalmente conectado aqui nas ondas do Instagram, e já com 180 pessoas ao vivo nesse momento, já esperando. Senhoras e senhores, eu posso dizer de vários atributos do professor Lênio Streck, mas eu, usando a linguagem da internet, do Instagram, eu falo, #soufã.
doutor Lênio, que bom fazer uma live contigo nesse dia bombástico, não é mesmo? Pois, hoje é o dia do cão, né? Hoje amanhecemos amanheceu tudo pegando fogo hoje, né? Ninguém pensava nisso aí, A gente embora, marcou a live e nem imaginava que seria num dia que o fogo queimou da manhã até de noite, né? sim, sem dúvida. É, desde domingo já eu acabei publicando um artigo, uma coluna no Conjur. Não pensava que essa questão do, do, das tretas do domingo e das, das passeatas pelo AI-5 e tudo isso, porque no fundo isso teve uma participação muito grande porque o presidente, eu acho, ficou muito abalado com a possibilidade de aparecerem seus filhos, enfim, os deputados amigos que acabaram insuflando. O presidente não podia ter feito aquela visita, aquelas pessoas que pediam o AI-5. E aí tinha umas coisas meio idiotas nisso, né? Eu até fiz um podcast sobre um texto acho que você conhece o texto do Machado de Assis, A Teoria do Medalhão, Claro. em que o pai dá um conselho para o Janjão, dizendo que ele tem inópia mental e por isso ele pode se dar bem na vida, né? E tinha gente nessa passeata do AI-5 e companhia que o cara dizia assim, na frente do STF, dizia assim, fecha o STF, e do lado tinha um gaiato assim, fecha o FGTS. O cara não sabia, né? Nem É, do que e está o, falando, né? e o outro tinha uma placa assim, disse assim, Viva Sérgio Moura. É, Quer meu Deus. dizer, Né? Na verdade, a é, gente tem visto também desse universo do humor que se faz em cima da desgraça, vamos dizer assim, pessoas com a placa assim, pela volta da ditadura militar, e alguém já lhe dá um tapa para dizer, toma uma amostra grátis, né? agora, Então, é interessante isso, porque é verdade. Agora, o Brasil é uma coisa impressionante, né? é verdade. Porque o que nós temos de memes, de emojis, Hum. das coisas mais assim inteligentes, que se as pessoas usassem, se essa inteligência toda fosse direcionada para resolver os problemas econômicos e jurídicos, etc., Verdade. tive um troço, mas assim tem coisas absolutamente. Acontece o fato e você É. recebe 5 ou 6 genialidades, assim, Geniais, geniais. geniais, né? Hoje apareceu uma assim, esperávamos a demissão do Sérgio Moro e apareceu uma delação premiada. Exatamente, né? Isso aqui é sensacional. A gente estava esperando simplesmente que ele dissesse que eu sair, e de repente nós temos aí, digamos assim, mais gasolina nesse incêndio, né? Porque Exatamente. agora a discussão, digamos assim, claro que o pronunciamento do presidente, né, hoje às 17 horas, alguém poderia dizer que se fosse uma redação de vestibular, ele teria fugido do tema. Mas, porque fazer É, um resumo, o resumo do pronunciamento foi interessantíssimo. Ele pode, desde do aquecimento da piscina olímpica ao cartão de 24 mil, a questão de ter chamado alguém de gorda com 5 anos de idade, e entre outros, ou o seu filho 04, o pegador. Mas, isso é uma coisa dentro impressionante. desta confusão que a gente, vamos chamar de confusão mental, não vou chamar de brainstorm, não, né? A gente ouviu também uma informação, né, que era negada, de que só exonere em novembro quando eu for para o STF. Que é algo que é complicado. Vai ficar, digamos, quem quer ver o circo pegar fogo vai sugerir. O ideal é a careação, justamente para ver o circo pegar fogo, né? E porque se de fato sair alguma CPI ou mesmo pedido de impeachment, obviamente que o ministro Moro, o ex-ministro Moro, o ex-juiz, ele terá que depor, e aí com compromisso
e dizem que ele tem, obviamente que ele tem elementos objetivos, etc., porque ele lidou a vida inteira com isso. E ele deve ter gravações, deve ter uma série de questões, e ele é um ativo, como se diz, valioso hoje. Né? Agora, eu acho que também a Globo o transformou no candidato ideal de presidente. Eu nunca vi... Nesse ponto, acho que ela ficou aliviada, porque tendo endeusado antes dele tomar posse, agora ele saiu e voltou para tudo. Eu preciso dizer o seguinte, professor Lênio. O Papa é pop e Lênio Streck é pop. Nesse momento, já ultrapassamos mais de 300 pessoas simultaneamente nessa live. Então, isso aqui vai bater 1.000, 2.000 pessoas aqui. Então, não vamos decepcioná-los. É isso. E a gente quer discutir essa ideia. E quem melhor do que o senhor para discutir? Eu sou seu fã, já disse para ele, olha, gente, eu quero muito ter a oportunidade no futuro gravar lá o Papeando com Pamplona com Lênio Streck. Quem sabe eu posso exercitar o dom da profecia. Faquinha, antes de ir para o Supremo, foi entrevistado por mim. Quem sabe a gente não acerta de novo alguma vez nesse sentido. Mas, nesse ponto, dizer da minha profunda admiração ao senhor, ao seu pensamento e essa consciência crítica que nos é tão importante. E, por isso, a provocação do título dessa live. O que é isto, o direito da crise? Primeiro, o que é isto? E, segundo, existe um direito da crise mesmo? Pois aí é que está. Essa é a grande discussão. Eu tenho feito essa discussão desde o início, porque logo quando tem crises, se estabelece o problema como que o direito vai enfrentar. É possível enfrentar as crises pelo direito ou teria razão o ministro Fux quando disse, citando Santo Agostinho, de que na necessidade não há direito? Ou seja, que foi um texto que ele escreveu na Folha de São Paulo. Então, essas questões se colocam e o Pedro Serrano e eu fizemos uma live outro dia debatendo essa questão da emergência sanitária, da decorrência de uma crise econômica da crise sanitária e de como o direito vai enfrentar isso. Você, como juiz, sabe das grandes temáticas que acabam chegando todas. Consta que o Supremo já está hoje com mais de 600 ações que dizem respeito a essa, digamos assim, crise sanitária, traço crise econômica e agora piorou, traço crise política. Por quê? Se você tem uma crise sanitária, que é um problema, você tem uma crise econômica, é um problema. Agora, nenhum outro país do mundo até agora teve uma crise política. Você dá conta? Que nós complicamos isso, porque Você ouviu falar de alguma treta, para usar a linguagem dos jovens? Alguma treta na Espanha? Nada. Assim, estavam morrendo tantas pessoas na Itália, ninguém pensou, uau, vamos pedir o AI-5 italiano? Ou o AI-5... Não tem treta nisso. Por quê? Porque não tem crise política. Quando você não tem crise política, você tem um terreno pavimentado, porque você vai ter canais institucionais, você vai ter diálogos institucionais, e diálogos institucionais significa, entre os três poderes, você tem canais, vasos comunicantes que vão seguindo um caminho como em qualquer país democrático. Aqui você tem um elemento complicador, porque o Poder Executivo é acusado hoje, formalmente, já não há mais simplesmente uma ilação minha e de ninguém, ele é formalmente investigado por incentivar movimentos antidemocráticos. E hoje o Procurador-Geral da República pede um inquérito para o Supremo para investigar o próprio presidente, a partir das denúncias do Sérgio Moro, e também já havia para investigar
os deputados que insuflaram, eis aí o medo do presidente, porque tudo isso tem relação com os filhos, etc., Exatamente. 04, 03. Então, esta é a crise política. A grande discussão que Pedro e eu fazíamos, que hoje nós descobrimos 3 dias depois ou 4 dias depois, que os americanos estão usando a mesma terminologia nossa aqui, e o texto deles é posterior à nossa, nem tiveram contato com a gente, mas coincidiu, porque um professor de Chicago, que é o Ginsburg, e mais uma professora, que eu não lembro o nome, eles fazem um levantamento no mundo todo, Pamplona, é muito importante, das constituições, dizendo que os países todos no mundo, com raríssimas exceções, resolvem todos esses problemas dentro do sistema. Dentro do sistema constitucional, sem precisar em direito de exceção. Exato, e nós temos isso tudo também. E isso e essa é a grande questão. Existe um direito da crise, uma crise no direito, depende de como você olha. Se você tiver um olhar político até meio malicioso, você vai dizer que, sim, há um momento que nós precisamos passar por cima do direito e das leis. Não é verdadeiro, porque aí, o que fizemos o Pedro Serrano e eu? Fizemos a separação técnica entre estado de exceção, que é um conceito político, e legalidade extraordinária, que é um conceito jurídico. Certo, perfeito. E aí eu faço, e aí é coisa minha já, eu faço um esforço histórico e descubro lá, no Código Civil Napoleônico, em 1804, que ali no artigo 4º já tinha a previsão da legalidade extraordinária, quer dizer assim, o juiz não pode deixar de julgar sob pretexto de lacunas. Exato. O que o Código está dizendo? Olha, se der uma treta no meio do caminho e não tiver como resolver isso, o juiz tem que dar um jeito por tais e tais e tais, mas dentro do sistema. A antiga LIC, hoje Lindbe, já trazia essa situação. Exatamente. A ideia que bingo. Este é o não liquid. O não liquid também funciona no direito constitucional. Exato. Então, e o direito constitucional funciona na crise. Na crise. Principalmente para a crise. Mas é ali que ela é testada. Isso. As crises é que testam o sistema. Então, o Ginsburg escreve, né, fazendo uma pesquisa no mundo todo, eles fazem uma análise dos sistemas constitucionais, eles pesquisaram cerca de 150 sistemas, e aí olharam ali que os países têm estado de sítio, estado de exceção, etc. O Brasil tem estado de defesa, que é o primeiro passo, e o estado de defesa tem que... Primeiro, ele tem as emergências legislativas. Por exemplo, ele decretou emergência sanitária. E a partir disso ele tem uma série de decorrências. Aí o Estado, o Supremo já decidiu corretamente que o Estado pode fazer limitações, etc. E todos nós somos limitados. Não é proibido matar? Exato. Por quê? Porque a liberdade não tem ilimitação. Então tem limitação. Então você não pode, você não pode levar o vírus para outras pessoas. Então você tem que ficar em casa. Isso. Não é nenhuma inconstitucionalidade obrigar você a ficar em casa. Isso. Você não tem o direito fundamental de contaminar os outros. Isso. Eu é que tenho o direito fundamental de não ser contaminado por você. Exato. Vamos organizar bem essa conversa. Isso. E aí se coloca essa questão importante, que é as previsões constitucionais. Então, a Constituição tem lá, você tem medida provisória. É uma medida excepcional. Exato. Porque a medida provisória, se você ler ela bem, ela simplesmente diz o seguinte, é estado de exceção de necessidade legislativa. Exato. Eu preciso ter o periculo in mora e o fumo boni iuris. Eu preciso ter a necessidade, ou seja, a minha pergunta relevância e urgência. O que é relevância e urgência? Eu tenho que provar de que eu não tenho outro modo de resolver esse problema a não ser fazendo a medida provisória. Por exemplo, há medidas que não têm relevância e urgência. Por exemplo, o presidente da República fez uma medida provisória para instituir a carteirinha da Uni. Patético. Enfim. Bom, acabou caducando, mas ela seria inconstitucional. Aliás, eu fui o parecerista
no Conselho Nacional da OAB, considerando inconstitucional essa medida provisória, mas nem precisou porque já caducou, né? Exato. Então a medida provisória é um elemento, você pode fazer emendas constitucionais, você tem uma série, você pode, inclusive por emenda constitucional, derrubar a famosa emenda 95, porque ela, antes de qualquer crise, já era um problema pacto federativo. Verdade. Então, você não precisa passar por cima da Constituição, você precisa apenas ter 2/3 a 3/5 em votação bicameral em 2 turnos e derrogar essa emenda, por exemplo. Ou seja, tudo dentro do sistema. Verdade. Você precisa não ter crise política. Você pode ter as crises, mas não pode ter crise política. Aí você tem, no limite, você tem o estado de defesa. O estado de defesa, claro, ele tem que ser localizado. Por exemplo, dá uma briga na Bahia, forte, mas ela é localizada. Ela não pode ser para todo o Brasil. Ela tem prazo certo e, no meio disso, o parlamento funciona. E se isso não der certo, está escrito na Constituição que tem estado de sítio, que também tem garantias ainda para o cidadão. Mas tem uma questão que é muito importante. É que nem no estado de defesa, nem no estado de sítio, diz que se pode bulir com direitos sociais. E nós, sem estado de defesa e sem estado de sítio, estamos bulindo com os direitos trabalhistas, por exemplo. Está claro na Constituição. Isto. Está na Constituição dizendo que você só pode reduzir salário. E você sabia que nem o artigo 148 da Constituição de Weimar, aquele artigo que permitiu o Hitler fazer tudo aquilo, ali também não permitia que se bulisse que se mexesse nos direitos sociais, retrocedesse. E nós estamos sem estado de defesa, sem estado de sítio, nem chegamos a isso, e fazemos um atravessamento e já estamos retirando direitos sociais. Então, esta área do mais sensível dos direitos trabalhistas, eu pergunto, qual é a necessidade, meu querido, de você passar por cima da legislação? Aliás, eu não vi até agora em nenhuma questão colocada durante a crise do coronavírus que necessitasse que alguém dissesse, olha, estamos em estado de exceção. Não. Então, por isso, e aí vem o segundo aspecto importante nesse brainstorm que nós estamos fazendo, é que quando nós discutimos os direitos na crise, portanto, admitimos que existe uma legalidade extraordinária, e não é eu que digo, é a Constituição que diz, e 150 constituições do mundo admitem legalidades extraordinárias e admitem exatamente para que ninguém alegue, olha, eu não tenho o que fazer, preciso partir para o pau, eu preciso sair para fora do direito porque o direito não me autoriza. Não, o direito tem todas as autorizações. Por exemplo, seria um problema o Código Napoleônico se ele não tivesse o artigo 4º. Por quê? Exato. Porque aí, toda vez que viesse uma coisa que não tivesse previsão legal, alguém diria, o que a gente faz? Inventa. Sai fora do sistema. Mas os caras inteligentes sacaram, não, só um pouquinho, vai chegar um momento que nós, como a lei não prevê todas as hipóteses de aplicação, nós temos que ter a gente vai de legalidade extraordinária. Bom, aí, um segundo momento, no Brasil, se discutiu muito, um problema que me preocupou profundamente, é esse problema de achar que o direito é só um fim e não é um meio. Por exemplo, a questão dos consequencialismos e achar que você realismo pode... jurídico, consequencialismo, inclusive nessa modificação que fizeram com a LINDB para que o juiz ficasse gestão de consequências em relação à administração pública e na prática. Isso. E agora, veja, aí teve alguns empresários, e esse é todo um discurso do próprio governo Bolsonaro, no qual ele acabou batendo cabeça, é o problema de que você faz uma análise econômica e diz, eu preciso abrir
comércios, porque eu preciso preservar economia, etc. Só que isto vai custar vidas. Aí, como diz, aí o presidente do Banco do Brasil disse, não, mas se morrerem alguns velhos, como diz um outro empresário, disse, morrer 7, 8 mil velhinhos não é tão problemático. E isso é um problema de estado de exceção. Verdade. Isso, porque o direito resolve isso. Aí eu, dentro de uma certa ortodoxia constitucional e da teoria do direito que eu professo, eu escrevi outro dia um texto, e várias vezes já escrevi sobre isso, fazendo até uma brincadeira, e é bem fácil de entender, quando eu faço aquela questão do gordinho e dos 10, da questão do Michael Sandel sobre o faça a coisa certa. Aí é muito apaixonante, assim, até sedutor, quando você vai para a sala de aula e pergunta para os seus alunos, olha, você está num trem e você tem duas opções. Você tem 10 pessoas na linha do seu trem, no trilho, mas lá na frente você tem uma bifurcação e você tem a alavanca e você tem a opção. Se você entrar pela esquerda da alavanca, ou pela direita, tanto faz, você mata um gordinho que está lá e salva os 10. O que você faz? Aí começa a discussão, mata um, porque é aquela discussão, eu mato alguns velhinhos, ou isto é uma gripezinha e salvo a economia, que essa é a questão que você colocou. É isso, não? É a escolha de Sofia, né? Então, é a escolha de Sofia. Mas acontece o seguinte, como o direito, para mim, é uma ciência e eu posso demonstrar coisas, eu faço epistemologia, eu posso demonstrar, eu desmonto o famoso dilema do trem. Eu desmonto ele, primeiro, dizendo, e isso é facilmente verificável no nosso cotidiano. Você tem, primeiro, se você optar pela consequência, pelo consequencialismo, ou seja, você opta pelo fim e não pelo meio, e o meio é decidido por princípio, pelo direito, você acaba matando o gordinho. É verdade. Qual é o problema de matar o gordinho? Você não sabe quem é o gordinho. O gordinho pode ser o cara que está inventando a vacina do câncer. Ou do coronavírus. Ou do coronavírus. Aí você matou ele. E a Constituição é aplicável para o gordinho também, né? Ou seja, agora, a gente não pode achar exceção de constitucionalidade para dizer, porque aqui já coloca o gordinho nos trilhos e o gordinho já tinha passado. E se você salvar os 10 e nesses 10 lá junto tem 2 terroristas que vão matar 50 mil pessoas com 2 bombas no metrô e no aeroporto. Mas você não sabe nem do gordinho e não sabe nem dessa. Sabe por quê? Porque são todos jogos. Jogos morais, filosóficos, que você não tem controle sobre eles. Assim como você não tem controle sobre os dados do futuro, quando você decide, por isso que você tem que decidir pelo direito, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque quem diz que nós temos que abrir o comércio, ou abrir e facilitar, etc., e está se arriscando porque empilhar cadáveres pode ser pior, porque tem uma coisa. Adianta você salvar parte da economia e empregos e você se tornar um facínora? Cá para nós, os gregos tinham uma palavra chamada eudemonia, que significa ideal de vida boa. Se nós não estamos no mundo para preservar vidas, é porque nós fracassamos. Por isso que o direito se decide por princípio. E agora eu vou te dar, e vou dar para os nossos ouvintes, o modo de demolir com o dilema do trem. Para mostrar totalmente que o dilema do trem é uma fraude e que ela é só um dilema filosófico, mas não é um dilema jurídico, porque no direito jamais haveria qualquer lei
que dissesse que você tivesse que hierarquizar vidas. Porque o que você está fazendo entre 1 e 10? E, aliás, eu faço um desafio. Todas as pessoas que dizem que tinha que matar o gordinho, eu faço o seguinte, tá bom, vamos fazer o seguinte, você é um caração? Então vamos pegar você e retalhar e tem 10 pessoas precisando de órgãos. Você está disposto? Não, mas aí não. Vamos, então, por que o gordinho? Então vamos lá. Vamos pegar um modo que demule isso e vamos ficar na ficção. Sim. Literatura, cinema, e vamos pegar uma série de televisão. House of Cards. House of Cards tem uma cena que é absolutamente genial, em que, bom, a história vem vindo e o presidente está com um problema no fígado, está fudido, e ele precisa de um transplante. Bom, ele se inscreve, como qualquer americano, se inscreve, ele está numa lista, e ele é o segundo da lista. Só que ele é o segundo da lista, e naquele dia, um dia depois, numa porra dessa, ele leva um tiro. E aí mesmo é que ele precisa urgentemente do transplante. E a entourage vai toda para o hospital. Chega lá e diz assim, o presidente está chegando, imagina, o presidente chegando, aqueles seguranças todos, e o médico parado ali, o médico pronto ali para operar o presidente e tal. E aí o médico-chefe disse, o fígado dele está ralado, precisamos do fígado. Aí o outro médico, o diretor, disse assim, ele é o segundo da fila. As pessoas, como ele é o presidente dos Estados Unidos e esse cara é um Zé Ninguém, e era de fato um Zé Ninguém. O médico diz, it's the law, é a lei. Esta é a regra. A regra diz, não pode furar fila. Qual é o princípio? Uma vida igual a uma vida. Uma vida igual a uma vida. Esse é o princípio. Assim como no aeroporto. Se você quer entender direito, você passa um dia no aeroporto e as pessoas que acham que juízes e funcionários devem ter poder discricionário de decidir à vontade, pense na seguinte questão. Por que todos passam pelo raio-x? Você conhece algum caso de algum terrorista pego no Brasil, mas todos passam pelo raio-x. Você tira o cinto, acha ridículo, mas tira. Você tira o sapato, acha ridículo, mas tira. Sabe por quê? Porque é processo. Porque é o processo. Processo é protocolo. Sabe por que sabe quando é que a gente descobre? Isso. E sabe por que a gente sabe quando é que a gente descobre uma prova ilícita? Seguindo o protocolo. Exato. Sabia que nos Estados Unidos, os médicos que não seguem o protocolo, o hospital não paga seguro? Eles não gostam do médico que seja solipsista ou o médico que acha que saiba mais que a medicina, como o juiz que pode saber mais que o direito, ou o funcionário do aeroporto que acha que pode deixar passar um amigo. Ou, por exemplo, o dilema que se coloca, uma velhinha que vendeu queijo durante um ano todo para comprar uma passagem, para visitar sua netinha, que mora lá no Piauí. E ela sai do Rio Grande do Sul, ela comprou, vendendo queijo, uma passagem pela Gol com 15 conexões, vai levar 2 dias para chegar e vai visitar. E no dia da viagem, tem uma greve de caminhoneiro e ela chega tarde no aeroporto. Aí tem 2 opções. Ela faz o check-in. Faz. E aí, saindo do check-in, se ela passar pelo raio-x, tem uma fila de gente, ela perde o voo, perde a passagem, dá no-show e ela se foi. E se o cara deixar ela passar sem passar pelo raio-x, ela pega o voo e vai visitar a netinha. Uma opinião moral sobre isso é dizer, mas que absurdo não deixar a velhinha visitar a sua neta, ela não pode perder a sua passagem. E todo o povo no aeroporto, e essa é a Malta, cuidado com a opinião pública, todos dizem, deixa, e chamam ele de tudo, malvado, etc. E o cara faz que nem o médico dos Estados Unidos, ele diz, it's the law. Vai passar pelo raio-x, vou perder meu voo. Por quê? Porque o princípio é da segurança do voo. Exatamente.
porque se ele deixar passar uma, você não tem mais segurança nenhuma. Assim é a prova ilícita, é assim o processo, é protocolo. Tudo isso para dizer que quando nós vivemos crises, são as crises que testam nas legalidades extraordinárias as nossas condições sistêmicas de superar esses obstáculos. Por isso que eu contei essas historinhas, que também, enfim, poderia usar a literatura e tantas coisas, né? Que a literatura sempre chega antes, né? Para nós contar as coisas, né? Tantas coisas posso bonitas. fazer uma provocação sobre a história da velhinha? Pode. A Pode. gente podia pensar o seguinte: it's the law. E a lei é para passar ali. Se a sociedade quer clamar, a sociedade toda assuma isso. Então, todo mundo quer, então todo mundo vai deixar a velhinha passar na frente para passar do detector de metais e aí ir para o tribunal. Mas não descumprir a lei, ou seja, Claro. dentro do que a lei determina, porque fora da lei não há salvação. O campo especificamente é dizer, olha, a lei comporta interpretações, mas sempre dentro da lei, porque fora disso é solipsismo, é a ideia de dizer, olha, eu faço o que o meu direito acha, os meus sentimentos, claro. É sentir que é terrível. Eu digo, eu estou na magistratura há 25 anos e digo com liberdade. Eu me agonio quando um colega meu diz, isso é o meu entendimento. Eu digo, meu entendimento está onde? Está na lei? Está na lei. Então, isso que é o grande complicador. Né? E dizendo aqui, ó, deixa eu voltar de novo, só para fazer aqui também mais uma homenagem aqui. O vice-presidente da OAB Nacional, doutor Luiz Viana Queiroz, está aqui assistindo, mandando um abraço também aqui. Vários meu querido amigo de todo o país, pessoal da lista lá do Saber, o Instagram oficial do Instagram. Saber não ocupa espaço. O Saber não ocupa espaço está aqui. O Mário Barbosa. Grande figura, diz que eu sou presidente e Vossa Excelência é o comendador. Então, eu quero mandar um abraço a todos aqui e dizer mais uma vez que se o papo é pop, Lênin Streco é pop. Estou com 400 pessoas ao vivo. Essa live já tem mais de 2.000 pessoas ao vivo. Mas, assim, simultaneamente, quem entra, sai, é impressionante. Professor Lênin, continue aí. Bom, aí eu tenho escrito muito sobre essa questão. Outro dia eu escrevi um artigo no Conjur perguntando, quando você vai ao judiciário, você não pergunta o que o juiz pensa sobre o assunto, você pergunta o que o direito tem a dizer, porque pode não coincidir o que o juiz pensa sobre a lei. Você não quer saber a opinião pessoal do juiz. Mas por trás disso está toda uma questão que é uma questão de literatura. Eu gosto muito, e você gosta muito de literatura também, nós estivemos juntos aqui no Rio Grande do Sul e falamos sobre isso, tomamos um bom café e falamos durante muito tempo, foi muito legal. E eu gosto muito de uma peça do Shakespeare. E agora as pessoas estão aí em casa, em prisão domiciliar, e aproveitem aí. E os preguiçosos podem pegar isso na própria televisão. Os preguiçosos, os mais folgados, podem ir no site, ou no YouTube, ou no site da Unicinos, buscar lá Medida por Medida do Shakespeare. Mas Medida por Medida, ele é tão importante porque foi escrito em 1604. Eu não me canso de contar essa história, porque ela mostra exatamente tudo que nós falamos aqui, elas estão nessa discussão de quem é o juiz ideal. Eu tenho muito escrito sobre o juiz ideal. E eu vou contar essa história rápida do Shakespeare sobre Medida por Medida. O Duque de Viena estava preocupado com a corrupção que se instaurava em Viena e ele não queria assumir o ônus, enfim, de perseguir a fazer o combate à corrupção, e ele pede para um amigo seu, que é um juiz, que é o Ângelo, um poço de virtude, e para combater. E o Ângelo, por alguma razão, Freud não havia nascido, ele ouviu, em vez de corrupção, ele ouviu fornicação. Ele devia ter um pênis na cabeça. E o que ele fez? Ele saiu procurando os fornicadores e achou lá um jovem Cláudio, fornicador, com a sua bela noiva, antes de casar, fornicar
crime de pena de morte. A lei dizia, quem fornicar antes do casamento, pena de morte. E ele aplica incontinente pena de morte para o Cláudio. Cláudio vai preso, portanto, esperando a execução, enforcamento, e recebe a visita de sua bela irmã Isabela, a Bela, recém-noviciada. E a Isabela chega lá e conversa com ele, meu irmão, coitado, você está fudido, que tal, e ele diz, vai lá falar com o Ângelo, peça para ele, afinal essa lei nunca foi aplicada, uma lei que dormitava, e por que eu devo morrer de amor? Porque afinal Jesus também perdoou, enfim. Aí ela vai lá e fala com o nosso preclaro, Ângelo, e Ângelo diz, não fui eu que condenei seu irmão, foi a lei, eu sou um escravo da lei, fosse meu irmão, faria igual, seu irmão morrerá. Ela insiste, ele diz a mesma coisa, ela vai embora, no dia seguinte ela volta, e ele ficou com a pulga atrás da orelha, porque debaixo das vestes daquela recém-noviciada, ele sacou um belo bípede aprazível. Então, quando ela começa de novo, diz assim, solte meu irmão, perdoe e tal, ele diz, não fui eu, foi a lei, sou um escravo da lei, fosse meu irmão, faria igual. E ela insiste, e aí quando ele diz de novo, não fui eu, foi a lei, sou um escravo da lei, fosse meu irmão, quer dizer, se você fizer amor comigo, eu solto seu irmão. Moral da história, qual é o dos dois piores juízes ou piores anjos? Um ou dois? Os dois não valem nada. O 2 é o cara que é um textualista daqueles que se é proibido carregar cães na plataforma, ele proíbe o cão guia do cego e deixa passar um urso. Exato. E condenou à morte incontinente por uma lei que nunca tinha sido aplicada, que sequer tinha eficácia, ele não verificou. E o segundo é que voluptuosamente, voluntaristicamente, ele se adona da lei. O escravo ou o dono, qual dos dois? Nenhum. O meio do caminho. Quando nós estamos falando hoje da crise, falamos do direito, sim, o direito tem caminhos. Nem eu vou dizer que o direito não tem e, portanto, eu vou explodir o sistema, e nem eu vou dizer que é um estado de exceção por alguma razão, etc. E, portanto, aí eu decido até fora do direito. No primeiro decidia como eu quero e no segundo fora do direito. Mas sim, a partir de uma legalidade extraordinária. Quer dizer, o que é isto, o direito da crise? O direito da crise ou o direito na crise é um direito que exige dos seus operadores, dos seus ministros, e eu rogo para que os ministros percebam que eles têm todos os mecanismos à sua disposição para decidir conforme o direito, até porque cada decisão vira um precedente. Exato. Quando terminar a crise, como é que faz? Isso. Essa é a questão. E sabe que é sempre muito fácil, né? A gente, é muito fácil se acostumar com o autoritarismo. Né? Na verdade... Porque é cômodo. E a gente tem uma tradição rápido. autoritária enorme no país, né? A gente tem... Quantos anos de democracia já tivemos? A nossa democracia é uma plantinha que precisa ser ainda regada durante muito tempo para superar o tempo que passamos em regimes de exceção. Então, na verdade, é algo que efetivamente precisa ser construída uma cultura de democracia e de constitucionalidade. Nós somos um povo ainda com baixa constitucionalidade, baixo aprendizado democrático, baixa cultura democrática. Para nós é muito mais fácil pensar numa resposta de Estado forte, eu mando, eu prendo, eu arrebento, ou eu aplico a lei do jeito que eu quero, do que ser não escravo da lei, mas a aplicação do verdadeiro sentido e alcance pretendido. Claro, nenhum outro. Você não pode ser, para homenagear a literatura, você não pode ser também, você não pode ser como... Shakespeare, eu tinha pensado em Mercador de Veneza, especificamente, olha, qual é? Você prometeu só um pedaço, um bife, mas sem tirar uma gota de sangue. Perceber exatamente isso. Ou no Jonathan Swift, há uma cena belíssima que todo mundo teria que ler, que é o Gulliver está dormindo, tirando uma soneca e tal. De repente, aqueles pequenininhos chegam.
eles vão lá batendo nele e dizem assim, socorro, socorro, socorro. O castelo está pegando fogo e a rainha vai morrer. E ele, como é que ele vai buscar água? Os baldes do tamanho que tinham, ou botar na mão, ou nos baldinhos, ele não tinha outra saída e a rainha estava apavorada e o fogo pegando, o fogo vindo mais ou menos como o Bolsonaro e tal, o fogo vinha vindo. O fogo está queimando. O fogo está queimando. E está vindo mais gasolina aí. E está vindo mais gasolina. O que faz o Gulliver? Mija em cima. Urina em cima do castelo, apaga o fogo, resolve o problema, é aplaudido, uma maravilha, a rainha mesmo ficou impressionada com tudo aquilo, né? Ficou agradecidíssima com ele, e o promotor da cidade pega uma lei que diz urinar em prédios públicos, pena de morte, e denuncia. Isto é, precisa de um princípio que o promotor não viu. Este é o problema do Ângelo I, o promotor do Lilliput. Mas, por outro lado, também não pode ser o caso da Alice através do espelho, do personagem Humpty Dumpty, que diz: por que você só faz um aniversário por ano? A Alice diz, sacando a Constituição, aí já é construção minha, mas não importa. Ela diz, está na Constituição que só tem um aniversário por ano. Ele diz, não é verdade, você pode ter 364 desaniversários. E você ganha 364 presentes. A Alice diz, não pode ser assim, isso é inconstitucional. Ela era uma ortodoxa da Constituição, coitadinha. E ele diz, não é assim? Pode, é assim porque eu dou às palavras o sentido que eu quero. Esse é o Humpty Dumpty, é o personagem do Ângelo II. Veja como a literatura se repete. A gente pode pegar isso. Eu faço esse estudo em vários textos e vídeos, etc., em que eu faço a construção, eu, André Caran Trindade e eu escrevemos um livro, Os Modelos de Juiz na Literatura, e montamos desde Aristófanes, que tinha juízes que eram viciados em julgamento, até os nossos dias, e passamos por vários modelos na literatura, entende? Agora, uma questão muito importante também, Pamplona, é que depois de 28 anos de Ministério Público e tantos anos de magistério, eu comecei a lecionar com 16 anos. Passei num concurso público para lecionar para seriados. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano fundamental. Eu tinha 16 aninhos. E depois eu leciono desde 81. Eu entrei na Justiça do Trabalho, eu estou há 28 anos na Justiça. 28 anos. 19 anos, ainda na Código Civil 16, eu fui emancipado, né, naquela perspectiva, e me tornei juiz com 23. Né? Então, estou indo nessa linha também. No magistério, estou há 25 anos agora. Então, eu saí depois de 28 anos de Ministério Público, e hoje a gente tem um estúdio, e todas essas grandes questões sofisticadas, nós colocamos em prática. Então, nós temos trabalhos que mostram que é possível tudo isso que se diz de uma forma um pouco mais sofisticada, que às vezes as pessoas acham que isso é pedantismo, chatice, porque hoje você sabe, tem um pouco muito desse negócio assim do cara que escreve direito mastigado, facilitado. As pessoas gostam e eu respeito, não tem nada a ver com essas pessoas. Mas o direito é um fenômeno muito mais complexo que isso. Então, a gente tenta demonstrar no cotidiano do dia a dia, no cotidiano, que é possível você fazer trabalhos sofisticados. Por exemplo, hoje um advogado, os advogados não se dão conta de que ele pode fazer distinction. Você é juiz. Então, você tem lá, por exemplo, eu não sei se o pessoal na sua vara ou não usam isso, mas olha, eu tenho feito desafio para os advogados. Se você pegar o Código de Processo Civil, que também serve para a Justiça do Trabalho, sim, claro. e agora o processo penal incorporou nessa lei do abuso da autoridade, aqueles 6 incisos do 489, parágrafo 1º.
Sim. E tem um deles que inverte o ônus argumentativo. Eu entro com uma ação e lanço lá o fundamento do meu direito, que pode ser uma súmula, um precedente, ou sei lá, alguma coisa assim, um precedente. E é o juiz que tem que demonstrar que é uma inversão do ônus argumentativo. Não é eu que tenho que demonstrar. E a outra parte. Isso, nós invertemos isso, eu ajudei a fazer isso. Eu ajudei a fazer isso no Código de Processo Civil. Eu acompanho. Eu botei lá. O Fred Didier foi meu vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas, eu Pois conheço então, as histórias todas. Isso. Sou testemunha de que isso aconteceu. E o Fred me ajudou muito nisso, porque o Fred me ajudou a botar um 926. No dia que eu fui lá, o Fred estava lá. E o Fred ajudou a bancar o coerência e integridade. Então, nós temos hoje mecanismos importantes para evitar o Ângelo 1 e evitar o Ângelo 2. Tudo isso eu estou falando para evitar o problema do Santo Agostinho, Sim. evitar o estado de exceção, que é um conceito político, Sim. evitar o Ângelo 1, evitar o Ângelo 2, evitar o cara do aeroporto que deseja ficar com pena da velhinha e estoura um avião, Exato. de algum modo. Evitar os dois lados e que são ruins para a democracia, porque a democracia se faz exatamente numa espécie assim de Ângelo 3. Sim, O desafio é um desafio ângelo de consenso, é um ângelo que não quer Claro. abrir mão da previsão legal, mas não aplicá-la cegamente como se fosse um escravo. Como se ele fosse um escravo e fizesse merda com isso, que é o problema do sumo ius, sumo injúria, que os romanos já sacavam muito. Há anos também eu critico, as pessoas repetem às vezes bordões, né, centenários, milenares, e não percebem isso. Quando se fala lá, fiat justiça e aperi et mundus. Espera aí, o mundo existe e eu preciso aplicar. É claro que eu não estou pensando em consensualismo, realismo jurídico, não, mas eu preciso efetivamente ver os efeitos da norma, mas dentro da norma, dentro da lei, achar a solução. Pensar em soluções que decorram de iniciativas quixotescas, dá vontade, se for para Malta, se for para Patuleia, vai querer aplaudir, mas não, porque você não pode esperar que exista só Don Quixote desse jeito. É preciso efetivamente realizá-lo, mas como um consenso democrático, na ideia especificamente de que a lei é posta para ser aplicada. Eu trabalho isso em vários livros e dicionário, enfim, eu chamo isso de a diferença ontológica entre texto e norma, dizer, nem o texto é tudo e nem a norma é tudo. Isso. E fundamentalmente o direito é o seguinte, trazer um exemplo para as pessoas, os alunos das faculdades, os meninos e meninas, enfim, que estão nos assistindo, não há um sistema de precedentes no Brasil. Alguém está perguntando aí, não? Isso é outra questão. Aliás, eu leio esse livro aqui, que aliás é da Juspodium. É a Juspodium, aqui da Bahia. Claro, rapaz. E além do Ricardo, e além disso, lá na Juspodium tem a coleção Lênio Streck. Isso. Com grandes publicações. Já passamos a divulgação também aqui. Claro, o Ricardo, eu vou aqui, inclusive, porque a gente já está falando, o senhor nem percebeu, estamos há 55 minutos e eu estou aprendendo. Tá uma beleza, mas dizendo ao pessoal, olha, como a gente sabe que uma live, quando passa de 1 hora, pode cair, eu já estou dizendo ao pessoal, gente, ó, letra A, siga Lênio Streck no Instagram, veja também os podcasts. Podcast tem 8 já. Que são vários, são excelentes. Não deixe de conhecer o material. Essa live vai ficar gravada, seguindo as regras do Instagram, por 24 horas. Eu vou fazer o download dela, colocar no meu canal no YouTube, porque Põe no YouTube também. Põe no YouTube. Porque é um aprendizado, tá com o senhor, sempre isso. Então, nesse ponto, dizer ao pessoal a minha profunda admiração, não somente admiração, porque não é só uma admiração de adoração, é uma admiração de respeito ao pensamento e à postura crítica, mas também construtiva. Então, eu já fiz isso aqui porque se a gente... Vou lhe dar a palavra para usar umas considerações finais, mas se por acaso a live cair, eu já sei que a gente já está registrado.
Só para dar uma palavra assim nesse momento todo, fechar com Ulisses, que volta para Ítaca e pede para os seus marinheiros para que o amarrem no mastro. Sim. Mas ele sabe que isso não é suficiente, porque não basta você ser amarrado no mastro, porque como ele é o dono do barco e o capitão, na hora H da tentação, ele poderia mandá-los que o soltassem e morreria. O que ele faz então? Constrói a cláusula pétrea. Que é o contrato de Ulisses. Eu digo, não admito... O Ulisses é o cara que inventou a cláusula pétrea. As correntes de Ulisses é que segura a vida dele. Ele diz, sob hipótese alguma, obedeço a alguma outra ordem que não tenha sido a minha primeira ordem que me amarre no mastro. Cláusula pétrea. É tão difícil de entender cláusula pétrea. As sereias estão aí hoje. As redes sociais, que são úteis, mas também são terríveis. Eu tenho uma tia que é analfabeta e virou cientista política e virou uma terrorista digital. Ela virou uma terrorista digital, perigosíssima, e essa gente está solta. Então tem que cuidar muito. Então Platão foi o primeiro cara a denunciar as fake news. Platão, que ainda estava muito machucado, porque a Malta, a Choldra, a Súcia, a Patuleia matou o Sócrates, seu mestre. E aí ele estava puto com isso ainda e escreve o Mito da Caverna. E no Mito da Caverna ele conta toda a história e diz, as sombras são sombras. Aí quando entra um deles, sai para fora e vê a luz, que é o filósofo, e diz, olha, o que vocês estão vendo são as sombras, não são a realidade, ele é apedrejado. A gente sempre corre esse risco. Platão foi o primeiro a denunciar as fake news. As fake news foram denunciadas lá por Platão. Por isso que hoje nós temos que estar tão atentos nesses tempos difíceis e mostrar que todos têm informação, qualquer idiota tem. Nem todo mundo tem conhecimento, ele depende de nós. Nem todo mundo tem saber e nem todo mundo tem sabedoria. Todo mundo... Eu digo para os meus alunos com frequência, gente, a minha geração e as que me antecederam tinham um problema de acesso à informação. A de vocês tem acesso à informação, mas não aprenderam a fazer a triagem. A de vocês tem um excesso de informações. É uma informação. Infobesidade. Exatamente. Informação demais é informação de menos. Esse é um problema. E nós temos que conviver com isso. Obviamente, eu não quero voltar para as cavernas, né? Mas informação de mais, informação de menos. Por isso que nós, professores, somos importantes. Sabe por quê? Porque nós transformamos as informações em conhecimento. Nós somos indispensáveis. Eu acho que está na etimologia da palavra. Porque nós, como professores, transformamos os alunos, aqueles que não têm luz, em luz. Exatamente. Por isso que princípio é arché, a ausência de princípios é anarché, anarquia. Isso. E a gente, na verdade, tem nesse campo de procurar o único direito verdadeiramente inalienável, renunciável e pétreo, que é o direito de ter esperança, porque a gente muda vidas nessa dizer a cada um, achem a luz. Tem vida lá fora da caverna. Sem dúvida nenhuma. Professor, um grande abraço. Receba sempre os meus respeitos, porque o senhor sempre terá a minha admiração. Essa live vai ficar gravada aqui 24 horas no Instagram. Vou fazer o download, colocar no canal Pamplona e os senhores e as senhoras terão todas a possibilidade de ver e rever. Quem não conseguir localizar o meu canal no YouTube,